Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tatu e Fala aqui no Raon Tatu, no seu canal de tatuagem e arte no YouTube. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, esse será um trabalho bastante delicado, né? Com muitos detalhezinhos, muitas linhas próximas uma das outras. A ideia, né, foi criar uma arte com base no pôster do filme Melancolia, mas com uma estética, né, que tivesse aí um acabamento de neotradicional e puxando para essa vibe meio retrô aí do Art Nouveau, né? Ele foi bem em cima do pôster do filme, peguei todos os detalhes do pôster e dei essa estilizada, essa transcrita aí de visual, né? Mas o acabamento tinha um pouco dessa ideia. Então, para isso, eu usei uma liner de 3, ou seja, uma ponta bem fininha para eu poder fazer todas essas linhas, todos esses detalhes sem comprometer, né, o acabamento, sem ficar muito bruto e sem juntar, né, sem ficar muito próximo uns dos outros aí nas linhas, nos traços. E tinha muita parte que ia ter cor, mas não ia ter contorno. Eu queria brincar muito com esse efeito ali dos braços dela que estão dentro da água, né, pra parte de dentro da água, porque ela tá ali meio que boiando de costas numa espécie de rio, né, de água. E então tem umas partes ali que eu marquei de água, né, marquei com a ponta da agulha sem tinta, só molhada na água do copo, né, de limpar ali a agulha. E isso para ficar vermelho, para ficar ali irritado, mas não para ficar pigmentado. Ou seja, depois eu viria ali fazendo essas partes de cor sem perder o mapa do stencil, né, que era bastante complexo e corria o risco ali de sumir se eu fosse, né, deixar direto o stencil até o final para só depois vir colorir, né, eu poderia acabar perdendo a marcação dele. A mesma coisa eu fiz ali no véu. Só que o véu eu fiz de propósito com um fume, né, para ele ter uma certa aparição ali das linhas bem clarinho, né, mas a ideia era aparecer um pouquinho, porque a ideia é fazer esse véu meio translúcido aí, como se fosse, né, aquele véu de noiva mesmo, que fica meio transparente com o fundo. E ali atrás da cabeça dela no fundo, né, tem um círculo que depois eu vou transformar no efeito do planeta, que Melancolia ali, né, na história do filme é um planeta que vai aparecer e entrar em contato ali com a Terra, e meio que o mundo iria acabar, porque um outro planeta iria meio que colidir, né, encostar na Terra. Então eu fiz essa marcação ali, que a ideia é aparecer o efeito do planeta no fundo, fazendo uma certa transparência com a pintura do véu, né, o véu com aquela cor meio clarinha, meio branquinha, só que as linhas dele ainda um pouquinho marcadas ali por causa do sume. Aí depois de fazer toda a linha e a marcação da parte que não iria aparecer com contorno, eu venho fazendo bold, para destacar a personagem do fundo, né, separar alguns planos, então separar o braço que está na frente do peitoral dela, o buquê e tudo mais, e principalmente destacar a silhueta dela do fundo. Em seguida eu comecei a colorir. Esse é um desenho que teve praticamente nenhuma sombra, ele já foi quase todo inteiro trabalhado na cor. Então eu usei uma paleta de cores de tons frios, verdes e azuis, verdes azulados aí, né, não muito saturados, uma coisa mais soturna, mais noturna mesmo. Eu comecei com esse verde escuro para fazer o que seriam os tons mais escuros ali do planeta, né, com aquele efeito meio que parece uma lua, parece alguma coisa iluminada, num reflexo pelo sol, né, e que tem uma luz própria um pouquinho assim, e aí você vê o relevo nessas partes mais escuras, como se fossem as manchas da superfície, né? E aí você vê que eu tô colorindo entre os espaços do véu, deixando mais áreas de luz para simular aí essa transparência. E depois eu venho com um turquesa, né, para fazer essa transição. Esse verde que eu usei, ele era um verde escuro, azulado, né? Então o turquesa e esse azul clarinho acabam sendo uma progressão, né, natural, de clareamento
acabamento dele aí, né, para fazer um degradê e para dar essa impressão de transparência ali com o véu. Você vê que eu vou deixando em volta de cada linha de sume, né, essa transparência e escurecendo atrás do planeta, em volta da porta dele, e deixando na parte interna, em volta do contorno, um brilho maior de luz. E mais no centro do planeta, a parte mais escura, assim eu crio esse volume, como se tivesse uma luz em volta dele, ele estivesse emanando luz, e logo atrás dele tivesse tudo mais escuro no céu. Eu usei um verde escuro semelhante para fazer ali a parte mais profunda do que seria essa água que o braço dela está afundado de um lado e do outro do corpo, né? Isso vai dar a sensação de profundidade. Quando uma parte, né, do corpo ele afunda na água, a gente vê que quanto mais fundo, mais azulado, esverdeado ele vai ficando, né? Ou seja, vai parecendo um efeito de atmosfera, mesmo um efeito de densidade da água que vai se mudando a tonalidade ali da cor do braço. Então, o que está mais fundo eu fiz esse verde escuro, e o braço que está imerso eu fiz um verde mais claro, só que esse verde mais muddy, né, mais com uma cara mais de lama, assim, é um verde menos saturado e menos azulado, um pouco mais amarelado, assim, para dar essa impressão que ela está dentro de uma água, né, de um riacho que tem de repente folhagem, que não é tão transparente assim, né, tudo com tons esverdeados para seguir exatamente a estética do cartaz do filme, né, então peguei bastante das cores de lá, e aí você vê que eu uso, né, um pouquinho de sombra só no buquê ali, mas logo jogo o verde escuro aí, que é nessa área, que é para dar um pouco mais de destaque. E aí os verdes do buquê são mais abertos, mais bandeira, assim, mais saturados e com mais amarelo presente na composição, que é para dar a ideia de que a parte de folha, né, uma parte que se destaca dos outros tons, que é central na imagem e que chama a atenção ali, né, por ser a parte mais quente, um verde mais quente em contraste com esses outros verdes mais azulados, mais frios. O cabelo dela é em tons de marrom, né, e bege, então eu fiz a parte mais escura aí com os marrons e fui puxando para um bege e tal. A ideia era fazer um louro mais natural, né, um louro que você tem uma tonalidade meio castanha, e na parte de luz ele brilha mais amarelado, né, onde incide aí a luz. E aí eu fiz uma sombra, né, entre aspas, na parte de pele já, né, um mapa de volume já com a cor de pele, um tom de pele aí meio rosado, meio, né, bege, mas com um pouco mais de rosa, na verdade, na composição. E caprichei bastante para fazer essa divisão de luzes e sombras, mas sem fechar muito, deixando bastante parte de pele do cliente, justamente para dar essa ideia de luz estourada, né? Sem muita definição de volume, como se estivesse incidindo tanta luz que está perdendo um pouco da informação e está estourando aí a luz sobre a parte mais clara ali, né, do corpo dela. Isso dá uma luminescência, uma luminosidade aí para personagem. Você viu que no vestido eu também só dei uns tonzinhos de azul gelo, né, bem clarinho. Isso só foi possível também porque a pele do Rodrigo, né, do cliente, ela é mais clarinha, é uma pele que aceita esses tons muito claros que nem todas as peles eu teria liberdade de explorar. Então você vê que eu usei bastante tom pastel, esses azuis bem clarinhos, e no final eu vim fazendo vários reflexos de branco, várias linhas, pontos e tal, para dar o efeito ali das florzinhas brancas no buquê e das luzes, né, desse vestido branco. Esse é o resultado final. Eu espero que você tenha gostado de mais esse Tatua e Fala. Se você gostou, não esquece de dar o like, se inscreve aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela audiência. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.